Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Eu sou Gabriel Santos, analista de dados. Nesse vídeo a gente vai dar mais uma olhadinha no Metabase, principalmente na parte de filtros em queries SQL. Então, estou na interface inicial aqui no Metabase. Caso você seja novo, eu vou chegar até as queries SQL a partir dela. Mas caso você já conheça, basta clicar aqui em Novo, Consulta SQL. Nesse vídeo, eu quero mostrar para vocês um pouquinho como evitar que um filtro tem a participação numa query quando a gente não coloca nenhum dado nesse filtro, ou seja, como uma query ignora um filtro quando a gente não usa esse filtro. Então, vou dar um exemplo aqui. Vou começar dando um select all na tabela orders. Então, perceba, a tabela orders, ela tem informações aqui do ID do pedido, do ID do usuário que fez esse pedido, do ID do produto que foi comprado, um subtotal, um valor de imposto, o total com imposto, um desconto concedido ali na hora da compra e o dia que essa compra ocorreu, além da quantidade de produtos que foram comprados, beleza? Vamos supor que a gente queira colocar um filtro aqui para pegar só as compras, só as compras que venderam mais de 5 produtos na mesma compra. 5 produtos ou mais. Então a gente colocaria o quê? Where quantity maior ou igual a 5, né? Maior ou igual a 5. Então até aí sem novidades, um where simples aqui. Mas vamos supor que a gente queira deixar esse filtro aqui dinâmico. Então a gente colocaria aqui aspas não, chaves duplas no Metabase e daria um nome. Eu vou dar um nome de quantidade para esse filtro. Um nome que faz sentido aqui para o filtro, né? Então aqui já aparece automaticamente o filtro, basta a gente mudar o tipo dele para número, fechar aqui a tela de variáveis, e agora quando a gente coloca 5 aqui e roda query, novamente a gente vai ter o mesmo resultado. Se a gente colocar 10, a gente só vai ter compras a partir de 10, certo? Até aí tudo lindo. Mas olha o que acontece quando eu não coloco nada. Vamos supor que eu quero ver todos os pedidos, né? Todas as orders. Quando eu não coloco nada, ele me dá erro. Ele apresenta um erro falando não é possível executar a consulta porque falta um parâmetro. Então, ele torna esse parâmetro quantidade obrigatório aqui para a nossa query, certo? Então, tem duas formas da gente resolver esse problema. A primeira forma é o seguinte, a gente vem em variáveis, a gente vem aqui nesse filtro obrigatório e a gente dá um check nele, e a gente coloca um valor padrão do filtro em 0, por exemplo. Quando a gente colocar esse valor padrão do filtro em 0, ele vai pegar toda a quantidade que for maior ou igual a 0 quando a gente não preencher o filtro. Então vamos ver se funciona. Então perceba que aqui funcionou normalmente, ele puxou todas as linhas da tabela, ou seja, todas as linhas cujo valor aqui da quantidade é maior ou igual a 0. Então aqui a gente colocou um valor padrão para o filtro. Essa é uma das formas de fazer com que a query ignore o nosso filtro caso a gente não use ele. Mas se a gente resolver usar o filtro, ele funciona normalmente. Então aqui só pegou as orders acima de 15, beleza? Tem uma segunda forma de ignorar caso você não queira colocar um valor padrão. Porque vamos supor que esse cara aqui não se trata de uma quantidade, mas sim do nome de alguém. Porque uma quantidade é fácil, para pegar todo mundo é só pegar tudo que for maior ou igual a 0, né? Então aqui eu vou dar um outro select lá na coluna People, melhor dizendo, na tabela People. A tabela People, ela puxa o cadastro de todos os clientes da loja, né? E uma das informações do cadastro aqui é o e-mail do cliente, por exemplo. Então, eu posso novamente colocar um filtro para quando o e-mail for igual a um certo e-mail. Então, aqui é texto mesmo, né? Vou pegar de exemplo esse e-mail aqui e ver se funciona. Então, funciona normalmente. Só que agora eu não quero deixar um valor padrão, porque eu quero que quando eu não preencher esse filtro aqui, eu quero ver todos. E não tem como deixar um valor padrão igual quando era uma coluna de número, certo? Então, como não tem como deixar um valor padrão de 0, a gente vai pegar toda a linha de código que tem a ver com o nosso filtro e a gente vai colocar colchetes duplos em volta dela.
Então, aqui nesse caso, o where inteiro será descartado quando esse filtro não tiver preenchido. Então, toda vez que o filtro do e-mail não tiver preenchido, é como se essa linha tivesse comentada. É como se toda essa parte do código tivesse comentada. Então, vou tentar rodar de novo sem preencher nada. Aqui deu erro porque a gente deixou como obrigatório aqui, né? Vou tirar como obrigatório e vou tentar rodar novamente sem preencher nada. Então, perceba que funciona normalmente. E se eu tirar os colchetes, ele volta a precisar considerar o e-mail aqui. Agora, vamos fazer um outro exemplo, né? Vou colocar os colchetes de volta, que eu quero mostrar outra coisa. Vamos supor que a gente esteja fazendo um where em mais de uma coluna. Então, quando o e-mail for esse e o zip code for, ou melhor, e o created at. Não, vamos de zip code mesmo. E o zip code for. Então vou colocar aqui zip igual CEP, né? O zip seria o nosso CEP. Então agora eu tenho dois filtros. E eu quero deixar só um com essa função de caso ele não seja preenchido, eu não mostro, que é o filtro de zip code. O filtro de e-mail eu quero que ele seja obrigatório, então eu não vou colocar os colchetes duplos em volta dele. Já o filtro de zip eu quero que seja opcional. Então vamos lá. Vou colocar aqui o e-mail de alguém, só para a gente testar os filtros. E vou colocar também o zip code dessa mesma pessoa, para funcionar, né? Para a query retornar. Então ela retornou a pessoa aqui, né? Beleza. Agora, se eu não colocar o zip code, eu quero que ela me retorne também. Eu quero que seja opcional o zip code. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar os colchetes simplesmente daqui até aqui. Por quê? Lembre-se que tudo que está dentro dos colchetes vai ser ignorado pela query se o nosso filtro não tiver preenchido. E eu quero que ele ignore o end também. Eu não quero que ele ignore a linha toda, porque se ele ignorar a linha toda, olha o que vai acontecer. Mesmo eu preenchendo o filtro de e-mail, ele vai ignorar esse filtro porque o CEP não está preenchido, está vazio. Qualquer filtro que tiver vazio daqui de dentro, ele vai ignorar e vai me mostrar todos os clientes. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar esse colchete só nessa região que eu quero que ele ignore. Se eu não colocar aqui, se eu colocar só em volta do filtro, ele também vai dar erro. Por quê? É como se ele estivesse lendo isso aqui. É como se o nosso filtro estivesse lendo isso aqui. Então, tem um end aqui a mais que está estranho, né? Agora sim, quando eu coloco esses colchetes do end para frente, é como se ele lesse tudo que está do filtro de e-mail para trás. Então agora é para funcionar normalmente, ignorando o filtro de CEP, beleza? Então essas são as duas formas de você fazer com que um filtro seja ignorado caso não preenchido. Ou definindo um valor padrão, mas geralmente só vai funcionar para números, ou então utilizando aqui esses colchetes duplos em volta do que você quer que a query ignore caso o filtro não esteja preenchido, beleza? Então é isso para esse vídeo. Espero que tenha te ajudado aí a ficar um pouco mais proficiente em Metabase. Essa é uma função mais específica do Metabase mesmo, não é algo que funciona em todos os ambientes que roda SQL, mas caso você esteja fazendo algo um pouco mais complexo ou uma query que vai ser um produto no futuro, é bom que tenha todas as features, né, que você pode ter. É bom que você conheça todas as features que podem te auxiliar em alguma parte aí do seu desenvolvimento. Então é isso, muito obrigado. Até o próximo vídeo.